Olá, alunos do terceiro ano. Estamos aqui para mais um vídeo de matéria, dessa vez uma matéria nova, né? Novidade para vocês. Campo elétrico é o nosso capítulo 2. Campo elétrico que tem a ver com muita coisa que a gente vê aí no nosso dia a dia, descargas elétricas, né? O próprio movimento das cargas elétricas numa corrente, né? As linhas que se formam nessa esfera aqui, né? Descarregando. Então, tem bastante coisa que a gente pode discutir aí do campo elétrico. Bom, então, para a gente começar, vamos tentar entender o que é o campo elétrico. Digamos que você tem uma carga aqui, Qzão, tá? E aí você aproxima uma outra carga Qzinho aqui, bem menor. Na hora que você chega a essa carga aqui, ela vai ficar sujeita a uma força, ela vai sofrer uma força eletrostática, que a gente já até estudou essa força. A pergunta é, como é que essa carguinha sabe que a outra está aqui? Né? Como que ela transmite essa informação da repulsão? Né? Como que a gente explica essa ação à distância? Quer dizer, essa carga age na outra sem encostar nela, né? Como é que é essa ação à distância? Então, a forma que a gente tem, que a gente usa para explicar isso, é que essa carga Qzão está criando um campo elétrico em volta dela, e esse campo elétrico age sobre a carga Qzinho, ok? Vamos tentar fazer alguma analogia para vocês entenderem, né? A gente tem, por exemplo, o campo gravitacional da Terra, né? Até uma analogia interessante, porque se a gente pega aqui, ó, uma massa mzinho, ela é atraída pela massa da Terra, gravitacionalmente falando, né? Ela sofre uma força que aponta para o centro da Terra em qualquer posição que ela seja colocada, né? A gente pode dizer que a Terra, aliás, qualquer corpo que tem massa, cria um campo gravitacional ao seu redor, que provoca uma força sobre qualquer outra massa que age, ó, que entre neste campo, ok? Outros exemplos interessantes a gente pode considerar, por exemplo, dentro de uma sala, a temperatura dessa sala, quer dizer, cada ponto da sala pode ter temperatura diferente, certo? Ligeiramente diferente. A pressão também, né? A pressão atmosférica em qualquer ponto da sala, né? Pode ter um valor diferente. Na hora que você junta todas essas informações da distribuição da temperatura, a distribuição da pressão na sala, você tem a informação de um campo. Você pode caracterizar isso como um campo. No caso da temperatura e da pressão, é o que a gente chama de campo escalar, porque temperatura e pressão são grandezas escalares. Mas no caso do campo gravitacional, da gravidade da Terra, e também do campo elétrico, aí já é um campo vetorial, vai ser caracterizado por vetores. Né? Então, a gente vai estudar o campo elétrico, que é uma distribuição de vetores campos elétricos em vários pontos do espaço. Bom, para a gente definir o vetor campo elétrico, em um determinado ponto, eu coloco uma carga de prova nesse ponto, ou finjo, né, que eu coloco, imagino uma carga de prova nesse ponto, e aí eu observo a força que age sobre essa carga. Aliás, se você quer saber se existe campo elétrico num ponto ou não, você coloca uma carguinha de prova lá, né? Uma carga pequenininha. Essa carga é só para mostrar se existe campo ou não. Se essa carga sofrer força, é porque existe campo elétrico. Quer dizer, se ela se mover, existe campo elétrico. Se ela não se mover, se ela ficar parada, é porque não existe campo elétrico. Por definição, a gente vai usar uma carga de prova positiva, tá, gente? Isso é importante. Bom, e aí a gente define o módulo do vetor campo elétrico, que eu vou chamar de E, pela razão entre o módulo da força e a carga, ok? Então, F, E do campo elétrico é igual a força sobre carga, beleza? Bom, se achar mais fácil para decorar, vocês podem multiplicar cruzado aqui, ó. O F multiplica 1, né? E o Q multiplica o E. F é igual a Q vezes Z. Pode usar assim também. Pachecão tem a dica lá da música, né? É a força que entra.
né? Agora, aonde aí fica por conta da imaginação de vocês, né? Mas é a força que entra, beleza? Fica mais fácil de decorar, né? Joia. Bom, como o campo elétrico é força sobre carga, a unidade dele é a unidade de força pela unidade de carga. A direção e o sentido desse campo elétrico é a mesma direção e o mesmo sentido da força elétrica sobre essa carga de prova positiva. Então, imagine o seguinte, você tem uma cargona positiva aqui. Imagina que você traz uma carguinha positiva também e coloca aqui. Elas vão ser repelidas, então ela vai sofrer uma força para a direita. Como ela sofre a força para a direita, o campo elétrico é para a direita também, é o nosso E1 aqui. Se você colocasse essa carguinha aqui no ponto P2, ela ia sofrer força para cima, é o nosso E2. No ponto P3, para a esquerda, é o E3. No ponto P4, para baixo, é o nosso E4. Ok? Da mesma forma, se você troca a carga central, né? Agora aqui tem uma carga central negativa. Se você coloca uma carga de prova positiva aqui, ela não vai ser repelida, ela vai ser atraída. Então, o campo elétrico é para o lado da carga, tá vendo? Se aproxima dela. O E1, então, agora é para a esquerda. Olha como é que é diferente, né? O E2 agora é para baixo, o E3 é para a direita e o E4 é para cima. Beleza? O E1 é para a esquerda, hein, gente? Detalhe, o campo elétrico ele não depende da carga de prova. A carga de prova está ali só para sentir o campo, para sofrer a força do campo. E a gente usa essa força para estudar o campo. Mas o campo elétrico existe mesmo que a carga elétrica de prova não esteja ali. Assim como o campo gravitacional da Terra existe, mesmo que não tenha um corpo próximo da Terra para cair, né, na Terra. Ok? Vejam que para cargas diferentes, o campo elétrico é diferente, mesmo que a carga de prova seja a mesma. A ideia é que a carga de prova é uma carga muito pequenininha, não só em tamanho, mas também em módulo de carga. O valor da carga é muito pequeno, de forma que ele não atrapalha o campo elétrico criado por essa outra, não interfere, né? Não causa um campo elétrico diferente quando junta os dois. Ele é tão pequenininho que somar com ele não faz diferença, tá? Bom, em termos de valores, a gente tem alguns valores aí de campo elétrico, só para vocês entenderem, ter alguma referência. Um valor que eu acho mais interessante aqui é essa ruptura elétrica no ar, que é o que acontece para dar as descargas elétricas, tá? Raio, né? Relâmpago, trovão. Depois nós vamos falar mais sobre isso, que é na faixa aí de 3 vezes 10 na sexta, chamada de rigidez dielétrica do ar, né? A gente tem numa máquina de Xerox, por exemplo, a gente tem 10 a quinta Newton por Coulomb, e na atmosfera normal a gente tem na faixa aí de 10 ao quadrado Newton por Coulomb. Interessante aqui, dentro de um fio de cobre, né, no circuito elétrico da sua casa, tem 10 a menos 2 Newton por Coulomb. Tem vários outros valores aí interessantes de campos elétricos presentes aí no nosso dia a dia. Só de curiosidade mesmo, tá, gente? Bom, agora, vamos ver como que as cargas se movimentam dentro de um campo elétrico. Se a gente pega uma carga de prova positiva, como eu já havia falado antes, né, ela vai se mover no mesmo sentido do campo. Então, se você coloca essa carga aqui, ó, se o campo é para baixo, a força também vai ser. Até porque, se aqui é positivo e aqui é positivo, elas vão se repelir, né? Então, a força é para baixo, porque o campo é para baixo também. Se a carga fosse negativa, ainda com carga de prova positiva, o campo elétrico seria para cima e a força também, mesmo sentido. Então, se a carga é positiva, né, ela vai para a mesma direção, mesmo sentido do campo. Agora, se a carga for negativa, aí é o contrário. A força é para um lado, o campo é para o outro, são opostos. É a mesma direção, porém, sentido oposto. Então, se você tem um campo para baixo, E, a força é para cima, F. Até porque negativo é atraído pelo positivo, né, gente? E se você tem um campo para cima, a força é para baixo, né? Negativo com negativo, repele. Beleza? Muito bem, tudo isso é geral.
E agora nós vamos falar de alguns campos particulares, que têm algumas particularidades, características específicas. Começando com o campo elétrico de uma carga pontual. O que é uma carga pontual? Pontual, pontiforme, pontual é a mesma coisa, tá? Pontiforme, pontual quer dizer, é muito pequenininho, é um pontinho, tá? Tem a forma de um pontinho, dimensões desprezíveis, tá? Bom, então vamos considerar aqui uma carga Qzão. Eu quero calcular o campo elétrico dessa carga, o que essa carga cria no ponto P aqui, ó. E aí eu coloco uma carguinha de prova lá só para estudar o campo, ok? Ela não afeta o campo. E aí eu tenho o vetor campo elétrico aqui. A distância desse ponto P até a carga eu vou chamar de D, e eu quero determinar, então, o campo elétrico aqui nesse ponto P. O campo elétrico, por definição, é a força sobre a carga. E a força? Pela lei de Coulomb, se a carga é pontual, se as cargas são pontuais, eu posso usar essa força aqui, né? Força da lei de Coulomb. K, Qzão, Qzinho, sobre distância quadrada. E aí, para calcular o campo elétrico, eu vou pegar o F e dividir por Q. O F é essa fórmula que eu vi ali em cima, dividido por Qzinho. O que vai acontecer? Esse Qzinho vai cancelar com esse. Então, vai sobrar a fórmula do campo elétrico, Kq sobre D2. Kq sobre D2. Ok? Esse K é aquela constante da lei de Coulomb, 9 vezes 10 a 9. O Q, então, é a carga que produz o campo. E o D é a distância do ponto que eu estou considerando, do ponto onde estou calculando o campo, até a carga. Vejam que por essa equação a gente vê direitinho que o campo elétrico não depende da carga de prova, né? O valor da carga de prova nem entra aqui, ok? A gente divide pela carga de prova justamente para eliminar o valor dela dali. Bom, o sentido do campo elétrico é o mesmo da força, né? Então, se a gente, sobre a carga positiva, lembra, positiva. Se a nossa carga que está produzindo o campo é positiva também, né? Se você colocar uma carga de prova positiva aqui, ela é repelida. Então, o campo elétrico, ele vai ser sempre para o lado oposto da carga positiva. Essa carga positiva está na esquerda, o campo elétrico no ponto P vai estar na direita, tá? Agora, quando a carga é negativa, aí o campo elétrico é para o mesmo lado da carga. Vejam, porque se eu colocar uma carga positiva aqui, ela vai ser atraída, né? Então, o campo elétrico da carga negativa, ele aponta para a carga negativa. Ele é de aproximação. Enquanto que na carga positiva ele é de afastamento. Na carga positiva ele afasta, ele aponta para o lado oposto, para o lado do afastamento. E com a carga negativa ele aponta para o lado da carga de aproximação. Ok? Gravem isso que isso é importante, a gente vai desenhar os vetores já já. Bom, e o que pode acontecer? Pode acontecer essa coisa bonita que vocês estão vendo aqui. Você pode ter mais de uma carga criando campo elétrico no ponto. Aqui você tem a carga Q1, que gera esse campo elétrico E1 aqui, que aponta para o lado contrário, porque a carga 1 é positiva. Você tem a carga Q2, que aí o campo aponta para ela, porque ela é negativa. Você tem a carga Q3, o campo aponta para o lado oposto a ela, porque a carga é positiva. Você tem 3 campos elétricos aqui. E qual é o campo elétrico no ponto P? O campo elétrico no ponto P é a soma vetorial desses campos. Vetores. Soma vetorial. Lembra da soma vetorial? Né? Vetores na mesma direção, no mesmo sentido, é só somar os valores. Mesma direção em sentidos opostos, subtrai. Perpendiculares, teorema de Pitágoras, lembra? E por aí vai. Pode aplicar decomposição vetorial, né? Eu sei que vocês vão ficar muito felizes com isso, né? Vocês adoram vetores, não é mesmo? Pois é. Muito bem, eu vou mostrar aqui a soma vetorial desses 3 vetores. Vou copiar aqui o E1. Na frente dele, eu vou colocar o E2. Copiar igualzinho está aqui, tá, gente? Mesma direção e mesmo sentido. E na frente dele, eu copio o E3, igual está aqui, ó. Tá? Então, essa é a regra do polígono, lembra? Desenha um vetor, no final dele você desenha o início do outro, no final do outro você desenha o início do próximo. E a resultante pega lá do início do primeiro, vai até o final do último. Né? Esse é o vetor campo elétrico resultante, que é a soma vetorial dos 3. Beleza?
Bom, e para ajudar vocês a entender, eu vou fazer um exemplinho aqui, tá? Com 4 carguinhas aqui, Q1, Q2, Q3 e Q4, tá? Tem os valores das cargas aqui, Q1, Q2, Q3 valem 5E, esse E é a carga elementar, 1,6 vezes 10 menos 19, e o Q4, que é o diferentão, menos 12E. E aí tem uma distância D também de 5 micrômetros, que é do ponto P até a carga 1, até a carga 2 e até a carga 3. Mas a carga 4 não, a carga 4, ela está uma distância D de Q3. Como Q3 já está uma distância D de P, então, na verdade, Q4 vai dar uma distância de 2D, né? Bom, sugiro a vocês desenharem todos os vetores envolvidos. Isso pode facilitar a sua vida. Então, Q1 é positivo, vai gerar um campo elétrico E1, dirigido para o lado oposto a ela. Q2 também é positivo, então ela gera campo elétrico oposto a ela também. Q3 também é positivo, vai gerar um campo elétrico na reta que une a carga no ponto, porém no sentido contrário da carga. E, finalmente, o E4, a carga E4 ela é negativa, então o campo elétrico da carga negativa aponta para ela, né? Então, o E4 é esse aqui. Beleza? O que a gente observa dessa figura? E1 é oposto a E2 e E3 é oposto a E4. Isso já facilita a minha vida, porque, veja, E1 e E2 vão se cancelar, porque eles são iguais e opostos. Por que eles são iguais? Q1 é igual a Q2, é o mesmo valor de carga. A distância também é a mesma. Então, o campo elétrico depende da distância da carga. Se a distância é a mesma e a carga é a mesma, fechou. Então, E1 e E2 são iguais e vão se cancelar. Beleza? Agora, E3 e E4 não. Apesar de serem opostos, eles não se cancelam, na verdade, eles se subtraem, porque a carga 4 ela é diferente da carga 3, a distância da carga 4 ao ponto P é diferente, então a gente tem que fazer isso com calma. Mas a gente já sabe que vai ter que subtrair um do outro, porque eles são opostos. Então, vou calcular o E3, vou calcular o E4 e subtrair para achar o resultante. O bom de fazer o desenho é que eu não preciso calcular E1 e E2, não, tá? Facilita bem. Bom, jogando na fórmula, né, o campo elétrico é kq sobre distância. No caso do campo 3, a carga é 5E e a distância eu vou deixar como D mesmo. Observe que eu não vou colocar os valores aqui de propósito para deixar isso só lá no final. Se quiser colocar de uma vez, pode colocar, mas eu prefiro colocar lá no final, porque dá menos trabalho e eu faço menos conta, tá? Então, como eu não vou colocar aqui, o único valor que eu vou mexer, esse 5 que está aqui, vou jogar ele cá na frente. Ok? Vou fazer a mesma coisa para o campo 4. A carga do campo 4 é 12E. Detalhe, na verdade ela é menos 12E, né? Mas na fórmula não entra negativo não, tá, turma? Então, 12E. E a distância é 2D. E essa distância vai ao quadrado. O 2 também vai ao quadrado, tá, gente? Por isso que dá aqui, ó, 4D quadrado. E por isso que eu coloquei o parênteses. Então, tem um 12 aqui em cima, um 4 aqui embaixo. 12 por 4, 3. Então, ficou 3KQE sobre D quadrado. E aí, o campo resultante é a subtração desses dois. O campo é 3, é 5kQe sobre d quadrado, e o campo 4 é 3kQe sobre d quadrado. Subtraindo os dois, esses termos, as letras são todas iguais, então é só subtrair os números. Então, o nosso campo resultante vai dar 2kE sobre d quadrado. 5 menos 3, 2. Aí, agora, você pode substituir os valores, né? O K é 9 vezes 10 a 9, como a gente já viu. O E é 1,6 vezes 10 a menos 19. E a distância é 5 micrômetros, né? 5 vezes 10 é menos 6, porque micro é menos 6, né? Isso vai ao quadrado, aí que vai dar 25 vezes 10 é menos 12, né? Esse 2 vezes 9 aqui dá esse 18, e aí faz a continha direitinho aí, você vai chegar no 115,2 newton por corpo. Beleza? Não é muito difícil, não é? Só um pouquinho, né? Muito bem. Falamos da carga pontual, agora nós vamos falar de uma esfera, né? Uma esfera que tem uma carga distribuída uniformemente na sua superfície. Então, a gente tem uma esfera aqui, ela tem uma carga distribuída na superfície dela. Bom, eu não posso usar, a princípio, a fórmula da carga pontual. Por quê? Porque a carga pontual é pequena, a esfera é grande. Tá? Então, o que eu vou fazer? Bom, a ideia é pegar essa esfera que é grande e dividir
cortar num monte de pedacinho pequenininho. Porque aí, para o pedacinho pequenininho, eu posso usar aquela fórmula da lei de Coulomb, Kq sobre d quadrado. Depois eu somo tudo. Quer dizer, eu calculo de cada elemento pequenininho, depois eu somo tudo para ter o campo elétrico grandão. Tá? Então, aí eu vou ter vários elementos ΔQ e eu vou somar vetorialmente o campo elétrico criado por cada um deles. Então, se eu pego aqui, por exemplo, ó, esse ΔQ aqui, ele está criando um campo elétrico ΔE aqui embaixo. Esse ΔQ aqui está criando esse campo elétrico aqui para frente. E esse ΔQ aqui está criando um campo elétrico lá para cima. Eu não vou desenhar todos, tá, gente? Porque fica muito complicado. É só para vocês entenderem que cada elementozinho ΔQ cria um campo elétrico ΔE. No final, tem que somar vetorialmente todo mundo. Na hora que eu fizer a soma vetorial, olha o que vai acontecer. Esse vetorzinho aqui, eu vou fazer a decomposição dele. Aí ele vai ter essa componente amarela aqui. O de baixo vai ter a componente vermelha. Essas duas componentes vão se somar, porque elas estão na mesma direção e no mesmo sentido. Acontece que elas também têm componentes verticais aqui, ó. Essa aqui para cima, desse vetor aqui, e essa aqui para baixo. Essa componente vai cancelar essa, quer dizer, vai sobrar só a componente horizontal aqui no caso. Tá? Bom, eu não vou fazer o processo de soma, porque é uma soma vetorial, e além disso, tem a questão da integral também, que vocês não conhecem, vocês só vão ver no curso superior, tá? Mas aí no final da história, quando a gente, já pulando direto para o final do filme, a gente vai chegar nessa equação aqui, Kq sobre D2. Ué, mas essa aí é a equação do campo elétrico da carga pontual. Sim, a mesma coisa, porque a simetria basicamente é a mesma, tá? Só tem um detalhe, o D era a distância entre a carga e o ponto, né? Aqui o D é a distância do centro da esfera até o ponto P, tá? Não é da superfície da esfera até o ponto P, não. É do centro da esfera até o ponto P, ok? E aí o campo elétrico vai dar horizontal, como eu tinha falado para vocês. Então, o campo elétrico da esfera pode ser Kq sobre D2. Se você pega um ponto muito perto da superfície da esfera, né, bem pertinho aqui, a distância até o centro fica sendo basicamente o raio, né? Um pouquinho diferente do raio, pode ser aproximado como sendo o raio. E aí, você vai jogar no lugar da distância, o raio, então vai ficar Kq sobre R2. Mas isso aqui é só para pontos muito próximos da superfície, tá, gente? Se estiver mais afastado, tem que usar outra forma. E para pontos internos da esfera, eu não vou discutir agora, eu vou discutir mais à frente. Então, a gente tem para pontos externos apenas longe da esfera, Kq sobre D2, ou perto da esfera, Kq sobre R2. Beleza? Bom, então, por enquanto, é só isso aí, tá? Vou dar mais uma aula de campo elétrico para vocês, mas só no próximo ciclo, já tem bastante informação aí que eu quero que vocês trabalhem e aprendam. Tá? Então, nós vamos encerrando por aqui. Né? Agora, vocês já podem, então, fazer aquelas atividades de fixação. Ah, tem uma musiquinha nova, hein? Tem uma musiquinha nova aí que eu coloquei no Moodle para vocês, para vocês darem uma cantada, aprender essas fórmulas aí, tá? Se divertirem com o Pachecão, né? E lembrarem de mim enquanto isso. Aprendam tudo direitinho, tirem suas dúvidas, né? E vão para as atividades de fixação. E na semana seguinte, né? A gente se encontra novamente, ok? Grande abraço para vocês e até a próxima.